E aí, tudo bem com você? No programa de hoje vamos conversar com o atleta Guilherme Jorge Davates Augusto. Ele que recentemente tornou-se campeão brasileiro de Kung Fu para deficientes físicos. Ele que é da Academia Shaolin. Muito legal esse bate-papo. Também vamos conversar na segunda parte do programa com a cirurgiã dentista Helenise Ruiz Cláudio. Vamos falar a respeito de clareamento dental. Preste atenção também, bastante interessante esse assunto, clareamento dental. E temos a Roluz com fotos de eventos sociais no encontro marcado com a Roluz. Curiosidades interessantes com o JP, o menino da TV. Tem o Tá na Rede sempre, um vídeo legal da internet. Temos as logomarcas que marcam. Tem tudo isso no nosso programa que está começando. Para você que acompanha o programa Encontro Marcado, nós estamos recebendo o Guilherme Jorge Davates Augusto, campeão brasileiro de Kung Fu. Guilherme, satisfação em recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que tenho a satisfação, né? E agradeço a oportunidade que você está proporcionando para a gente, né, Márcio? De poder trazer para vocês o que a gente conseguiu lá em Valinhos com o Campeonato Brasileiro de Kung Fu na categoria de portadores de necessidades especiais. Você representando a Academia Shaolin, há quanto tempo você treina, Guilherme? Então, Márcio, eu particularmente treino já desde faz em torno de março a abril deste ano. Quer dizer, uns 6 meses mais ou menos? 6 meses. Agora, antes da minha lesão, eu já fazia a prática da arte marcial do Kung Fu, né? Mas em outras modalidades. E eu já tenho um pouco desse ritmo, então é mais o apreço do gosto e da oportunidade de voltar a praticar essa arte, né? E com a possibilidade, com a oportunidade que também os mestres, o Ronaldo e o Fabrício, proporcionaram pra gente. Bom, então vamos fazer uma recapitular. Você antes de ter o seu problema, né? Você já treinava? Eu já treinava. Até ter a lesão. Aí depois que no ato da minha lesão, o que aconteceu, Marcelo? Os 3 primeiros anos a gente tem que ir em busca de todos os movimentos que a gente pode conseguir conquistá-los, né? Então aí, de acordo com esses 3 primeiros anos que a gente está naquela luta, naquele esforço de falar até onde é nosso limite, a gente até tenta voltar, mas até as pessoas se assustam, porque no próprio Kung Fu, né, a pessoa pensa, poxa vida, é uma arte de combate, e eles esquecem que tem várias outras disciplinas na própria arte do Kung Fu, como a arte do Tai Chi, como a arte do boneco de madeira, como a arte do Sandá, que é o boxe. Então o que acontece, Márcio? As pessoas se assustam em falar, poxa, como que pode um cadeirante que tem um determinado limite ter a possibilidade de praticar de novo o Kung Fu? Então eles também têm que ter uma certa preparação, organização. Então, o que aconteceu? Foi fantástica essa possibilidade que a gente conseguiu de poder juntar os mestres, de preocupar e de desenvolver o Kung Fu na nossa limitação e na prática de poder disputar até os campeonatos como a gente está fazendo. Quando é que o Fabrício e o Fogueiral falaram, olha, você está pronto para competir? Há 3 anos atrás, né, desses 9 a 10 anos de lesão, os 3 primeiros anos foi das minhas buscas dos nossos limites. Agora teve um determinado intervalo que eu procurava o esporte que eu podia praticar. E aí desses 3 últimos anos, agora, né, de 2011 até 2014, o Ronaldo começou a fazer, junto com o Kung Fu, um desenvolvimento e o trabalho de Tai Chi com ele. Sim. Então ele trabalhou para poder fazer a preparação, para poder lecionar, passar para a gente a técnica,
E aí nesses 3 últimos anos a gente foi conversando, né? Até que teve uma possibilidade num dos aniversários da academia, que o Fabrício falou, ó, vem o ano que vem que estamos esperando por você. E agora, com sucesso, tivemos até a medalha. Trouxe o ouro para Botucatu. O ouro e o mais legal, a possibilidade, a oportunidade que eu tive de voltar a fazer aquilo que eu gosto, independente também das disputas, né? Você está com que idade, Guilherme? Hoje estou fazendo 33 anos, dia 29 de dezembro. 33 anos. Você teve a lesão, foi uma lesão medular, foi? Lesão medular. Com que idade? Com 24 para 25 anos. E desde que você descobriu essa lesão, a sua vida tem sido uma eterna luta, né? Vencendo obstáculos, cada um de uma vez. Conta um pouco disso. Você dizia aqui que foi até para o Sara Kubitschek lá em Brasília. E aí, como é que foi? Então, Márcio e pessoal, até os meus 24 anos eu vivia naturalmente. E fazia inclusive testes militares, que eu fazia concurso militar, fazia trabalhos com infância. Tinha uma vida normal como qualquer pessoa, qualquer atleta inclusive. Exatamente, Marcelo. E aí subitamente apareceu uma baita de uma dor nas costas, que é aí que eu fui descobrir com os médicos e tudo mais, que é um tumor que em vez de dar na cabeça, deu na medula. Que era na época bem raro, e a altura da lesão que foi mais preocupante, porque a turma, os médicos, os avaliadores falavam que a minha lesão era alta e a minha sequela era ficar até na cama com 2% de chance de andar. E aí o que aconteceu? Nesses 3 primeiros anos da minha lesão, eu tive aquela sucessivamente luta, né? De sair da cama, sair da cadeira de rodas, cheguei até a bengala de 4 pontos. Quando eu estava passando da bengala de 4 pontos para 3 pontos, aí, infelizmente, a nossa deficiência chegou no limite e falou, não, você tem que dar uma parada. Aí eu tive uma recaída, na realidade eu tive 3 a 4 recaídas, sim, que envolve, que a gente fala assim, o lesado medular, a pessoa vê que ele tem uma cadeira de rodas, então as pessoas pensam que a gente só tem a deficiência mecânica, mas não. O desligamento da medula, ele desliga da onde teve a lesão até o nível abaixo. Então as necessidades fisiológicas são totalmente comprometidas, você corre o risco de pegar uma infecção dependendo da sua resistência, intestino, até o próprio pulmão que você tem. A altura da minha lesão perdeu um pouco de fôlego, então eu tive que buscar isso com hidroterapia, fisioterapia, musculação, porque o meu braço, como eu fazia trabalhos manuais de desenho, que eu sou desenhista afastado no momento da Embraer. Estamos esperando que um dia a gente volte lá, né? Vai acontecer, pode ter certeza. E vai acontecer, isso a gente tem certeza que agora o plano de reabilitação do INSS, em breve teremos novas surpresas aí. E aí o que acontecia? Por estar trabalhando nos projetos, eu tinha problema de ter problemas com os braços. E aí que eu fui buscar fortalecimento dos braços. E hoje o que aconteceu? Hoje eu corro de cadeira de rodas, eu nado, eu pulo, se tiver até de pular de paraquedas a gente faz. Que bacana, que bacana. E qual foi a emoção quando você venceu lá em Valinhos? Então, Marcelo, lá em Valinhos a gente pode ter certeza que foi fantástica, né? Porque a gente percebeu que todas as pessoas ao redor que estavam ali se emocionaram bastante, inclusive no meio das outras disputas, o pessoal da disputa de combate até pararam, os juízes e os desafiadores pararam para ver a gente, os juízes se emocionaram, e é como a gente estava falando, que a disputa, eles anteciparam um dia por causa do dia 11 de outubro, que é oficialmente o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência. Sim. E aí eles também tiveram bastante emoção no dia anterior e no outro dia eles pararam para ver a nossa apresentação, que foi marcante, e fomos contemplados com a nota máxima. Ô Guilherme, um momento bastante emocionante também lá em Valinhos foi o juramento do atleta que foi feito por você, é isso mesmo? Isso mesmo, Márcio. Graças à oportunidade, mais uma vez, do pessoal que nos acolheu lá e
gostou da nossa dedicação, nosso empenho, né? O pessoal convidou e formalmente chamou a gente para fazer o juramento, e também depois do campeonato, depois dos horários do campeonato, teve também uma apresentação que eu liderei os outros integrantes das academias que estão lá em Valinhos. Então foi um momento muito gratificante também, porque as pessoas puderam ver a gente também, não somente na arte do combate, na arte da técnica, mas também viram que a gente também tem um desenvolvimento também fantástico em todas as áreas. E todos gostaram, inclusive o prefeito de lá, na hora que a gente estava saindo, ele foi cumprimentar eu lá fora, o prefeito de Valinhos, parabenizar e até pedir desculpas pela falta de acessibilidade, que a gente vê muito isso até na nossa cidade aqui, mas que a gente percebe que todos estão mobilizados nessa causa, porque a acessibilidade, ela não é somente para o cadeirante, ela não é só para o deficiente. Se você pensar em, por exemplo, rebaixar uma rampa, uma calçada, sim, você favorece as pessoas que têm um carrinho de bebê, então mães, né, principalmente. As pessoas mais idosas. Pessoas que têm uma certa... até mulheres que usam salto. Eu lembro até hoje, uma das primeiras coisas que a Embraer fez quando eu ainda estava voltando a trabalhar em forma de adaptação, foi o quê? Foi tirar aquele calçado de paralelepípedo e substituir por pavimento. Quem foi agradecer a mim? Foi lá, pô, Guilherme, obrigado. Foi exatamente as mulheres que usavam salto, porque os saltos enroscavam lá, e aí eles, com a preocupação de ajudar a gente, acabou ajudando as pessoas também ao redor. E até o próximo concurso, o próximo torneio para participar? Com certeza, esperamos a presença de vocês lá para estar torcendo com a gente lá. Muito bom. Parabéns, muito obrigado pela presença aqui no Encontro Marcado e todo sucesso do mundo, viu? Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade. Esperamos que vocês tenham gostado e convidem a gente mais vezes. Sem dúvida alguma. E um abraço também a todo o pessoal lá da Academia Shaolin, né? O Fogueiral, o Fabrício e todo o pessoal da Academia Shaolin. O Encontro Marcado vai por um apoio cultural. Temos a participação da colunista social Roluz, com fotos de eventos sociais, e já nós voltamos. Feel the way that I should. All around the world, from NYC, we're cruising from city to city. All around the world. All around the world,
Na hora de comprar peças para o seu carro, lembre-se, Autopeças Berimbau. Lá você encontra a peça que o seu carro precisa. Você é muito bem atendido, não importa o ano, viu? Não importa o ano, não importa a marca do seu carro. Tem facilidade no pagamento. Autopeças Berimbau. Agora, na hora de abastecer o seu carro, procure os postos do Grupo Berimbau. Grupo Berimbau, peças e postos, sempre o melhor para você. Academia Regina Volpato, Rua Cardoso de Almeida, 633, no centro da cidade. Telefone 3354-6286. E agora vamos falar a respeito da Companhia dos Pães. Já é um sucesso na cidade de Botucatu. Você está vendo imagens aí da Companhia dos Pães. Quer tomar nessas épocas frias, tomar aquele café expresso, aquele cappuccino? Vá até a Companhia dos Pães. O grão do café é o grão supremo arábica gourmet, uma delícia. Lá você tem doces, tem salgados, tem aquele pão de queijo delicioso, um bate-papo com os amigos, né? E você encontra também, lá na Companhia dos Pães, produtos da padaria Antiga Jacarandá. Sem contar o pãozinho quentinho toda hora. Companhia dos Pães, fica na Avenida Rafael Laurindo, bem ali no posto Confiança, em frente ao Supermercado Central, no Jardim Paraíso. Companhia dos Pães. Seu carro merece o melhor. Oremável, oficina especializada Fiat. Profissionais treinados, verificando motor, câmbio, suspensão, freio, sistema de direção hidráulica e elétrica e sistema de injeção eletrônica de combustível. Estoque de peças próprio. Oremável, uma oficina da rede Ecocar. Preocupação com o meio ambiente. Oremável, 30 anos em Botucatu. Rua Virgílio Bartoli, 175. Telefone 3882-0488. E agora eu quero falar a respeito do restaurante e marmitaria Cheiro Verde. Sabe aquela comida com jeitinho de comida de mãe, com gostinho de comida de mãe? Você está vendo aí nas imagens do restaurante Cheiro Verde. É uma delícia! Almoço e marmitex de segunda a sexta-feira até às 14 horas. Aos sábados, marmitex também até às 14 horas. Você pode fazer o pedido a partir das 8 horas da manhã. Aceita cartões Visa, Master, Goodcard, Sorocard, Diner, Headshop, Sicredi, Cabal e muitos outros. E Cheiro Verde, restaurante e marmitaria. Aceita também mensalistas, viu? E atendimento especial para empresas com descontos especiais. Você quer comer aquela comida com gostinho de comida da mamãe? Restaurante e marmitaria Cheiro Verde, na Rua Laurindo Isidoro Jaqueta, 298, no Jardim Paraíso. E o Disque Entrega para você pedir o seu marmitex todos os dias, 3354-1136, 3354-1136. Restaurante e marmitaria Cheiro Verde. Mana mana, mana mana, mana mana,
Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. E voltamos com o Encontro Marcado aqui na TV Alfa, TV sem comparação. O assunto agora é clareamento dental. E eu tenho a satisfação de receber aqui a doutora Helenise Ruiz Cláudio para falar a respeito deste tema, que também é polêmico e também atendendo sugestão de telespectadores. Helenise, satisfação em recebê-la novamente aqui no programa. Obrigada, Márcio. Agora, Helenise, a facilidade que as pessoas têm em encontrar em farmácias, em até supermercados, o clareador dental é muito grande hoje, né? É muito grande. Então, só para a gente começar a explicar, esses são chamados clareadores dentais de livre acesso, Sim. né? Então, só para saber como é que a gente pode clarear os dentes e como, né? Nós podemos clarear no dentista, e devemos, né? Mas nós temos o uso da pasta, que pode clarear, as fitas, né? E os dentifrícios agora que também prometem clareamento. Só prometem. Só prometem, né? Entendi. E por quê, né? Porque o escurecimento do dente é como se fosse as rugas do dente. É o envelhecimento do dente, é o escurecimento do dente. Todo mundo quer ficar mais jovem, Claro. mais bonito. Mais bonito. Então, Tem um sorriso de artista, né? então eles querem clarear. As empresas perceberam isso, né? Então, é esse uso indiscriminado de clareadores. É um verdadeiro comércio. É um verdadeiro comércio e muitos deles não tem nem a composição. Por quê? Porque nós fazemos o clareamento com alguma substância, né? No caso, peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamida. E a maior parte deles nem consta a composição. Então, você está fazendo o clareamento e não sabe nem o que contém. Entendi. Por quê? Porque os clareadores, pela Anvisa, estão considerados cosméticos e não estão em medicamentos. Então, se tem agora uma proposta pela Anvisa para considerar esses clareadores como medicamento, quer dizer, só com prescrição de dentista. E mesmo com a prescrição, eles vão continuar sendo vendidos assim? Por enquanto, eles estão sendo vendidos, porque a Anvisa, eles estão todos registrados pela Anvisa, embora eles estão causando um monte de problemas, é discussão, né? E o que a gente vê é essas propagandas, né? Que ainda dizem que são indicados pelos dentistas, né? Algumas pastas de dente ainda, né? Que tem abrasivos, não contém nem essas substâncias, tem abrasivos para clarear o dente e que estão causando um monte de problema. A gente pode citar várias situações. No meu consultório, uns 3 casos desses. Antes mesmo de vir para cá, eu atendi 2 casos com problema de clareamento de dente. De pessoas que usaram esses clareadores que estão à venda no mercado. Exatamente. E não tiveram resultado. Um deles tinha cárie no dente, né? E não tinha feito higiene nenhuma, tinha tártaro. E aí foi e falou assim: olha, eu tô com sensibilidade em todos os dentes. Aí eu falei assim: mas você tem cárie, tem que tratar. Porque eu achei, porque eu estou usando o enxaguatório. Realmente clareou, só que o enxaguatório ele tinha que ter escrito, né? Ali as recomendações, todos os remédios têm que ter. Apesar de muita gente não ler, né? Não ler, mas tem que ter recomendações, Claro, né? claro, Tudo. sim. Senão você coloca vanish no dente, Nossa, porque também tem peróxido de hidrogênio que tira manchas, que loucura, gente. né? E a gente acaba não usando. Então, tudo tem que ter o jeito de ser usado e o profissional habilitado. Quer dizer, a maior parte desses clareadores não são da competência de quem está vinculando, né, e veiculando esses produtos aí, né? Acaba sendo de fácil acesso para o cidadão comum. Agora, o Conselho Federal de Odontologia se manifestou já alguma vez a respeito Não, disso? já se manifestaram. O Conselho Regional, eu acho, e o Conselho Federal, né? Eles têm manifestado, mas devagar, De né? maneira muito branda, Muito né? branda, porque você vê, o problema das pastas, vamos falar das pastas dentais, né? Que prometem os dentes claros. Recomendado pelos dentistas. É um absurdo, né?
E o dentista que aparece no comercial, ele é dentista mesmo? Tem isso para se questionar também, né? Porque eles têm muito abrasivos e a maior parte, eles não usam peróxido de hidrogênio nem o de carbamida. Eles têm silica, alumina e outros abrasivos que desgastam o esmalte do dente. Então você tem manchas no dente naturalmente por causa dos próprios alimentos com corantes, né? O uso do café, Coca-Cola, vinho tinto, chás, né? Que mancham os dentes. Então eles tiram a camada do esmalte do dente com aqueles abrasivos. Então eles desgastam o esmalte do dente, vão abrasionando a gengiva, né, e tudo. E essas pastas estão sendo a todo tempo, né? Embora os dentistas tenham lutado contra isso, assim, eu não indico, eu contraindico, né, essas pastas. Mas elas estão no mercado, estão nas gôndolas, as pessoas pegam ali e vão. E quando você não acontece isso e fala de clareamentos caseiros, as pessoas acham que podem ir nas dentais, comprar o produto que o dentista usa e estarem usando em casa, sem nenhuma medida de segurança, sem nenhuma informação, porque elas não vêm com... Sem a prescrição de um profissional. Né? Sem a prescrição, né? E elas não são, esses produtos, eles não são... recomendados para estar direto com a mucosa. Quando você faz clareamentos no dentista, basicamente nós temos dois tipos. O a laser, que a gente usa uma quantidade de ácido maior, e o caseiro, que a gente chama, que é feito com uma moldeirinha pré-fabricada, no seu tamanho, né? E que, que tem um mínimo de extravasamento, que só fique lá, porque uma das maneiras de fazer o clareamento é fazer o bloqueio gengival, né? Para que esse produto não invada a gengiva. Quer dizer, ele vai ficar restrito à região do esmalte do dente. Então você faz um bloqueio quando é a laser. E na moldeirinha, a própria moldeira já restringe esse produto a ficar só na área que a gente deseja clarear. Agora, esse na moldeira, ele tem um tempo limite de uso cada vez que se coloca esse gel, né? Dependendo da concentração, né? O dentista está habilitado para isso. Ele sabe que concentração ele usar para cada paciente. As cores são variadas, tem o acinzentado, que é mais difícil, aquele que é fumante, tudo. Ele vai escolher a concentração, porque nós temos concentrações baixas e concentrações mais altas. E aí a gente vai poder ver. E o próprio perfil do paciente, aquele que é cuidadoso, aquele que não é, a gente sabe, para que ele não faça um uso errado, né, daquele produto e a gente tenha um resultado. Ele é mais caro do que esses, obviamente, claro, de farmácia e tudo, e por isso que está esse uso indiscriminado, né? Todo mundo está usando e a gente vê na televisão e até apresentadores, né, renomados e tudo, falando, né, da que fita dental, você pode usar e você não precisa nem do dentista, né? Eles dizem isso, né? Porque inclusive é a frase, né, importante deles, assim, não precisa ir ao dentista. Como que não ir ao dentista é uma coisa importante. É questão de saúde, né? E eles estão ali, né, na televisão, em horário nobre, quer dizer, você não precisa ir no dentista para clarear os dentes. Isso é uma coisa muito errada, né? E a cultura, né? Já o brasileiro já não vai ao dentista. Já tem essa cultura. Já tem essa cultura. Dentista, né? Agora, para você, olha que legal, você compra esse produto e nem precisa ir ao dentista. Agora, Lenise, como é que fica a situação? Você disse que atendeu recentemente, está atendendo 3 pessoas que usaram esse... várias, né? Estou falando assim, agora... Recentemente, antes de vir aqui para a entrevista, né? Como é que fica a cabeça dessa pessoa que usou, não teve, claro, que o resultado esperado e ainda danificou um pouco mais o esmalte, né? O trabalho do dentista vai ser um trabalho redobrado, inclusive, para recuperar para ter o resultado que ela procurou inicialmente, né? Olha, a gente trabalha, tem vários profissionais, uma médica, ela foi viajar, comprou uma pasta importada e tinha muito abrasivos, que era para clareamento. Ela falou assim, nossa, eu não sei o que está acontecendo, agora eu não posso, nem água, temperatura ambiente, está com sensibilidade. Eu falei, traz a pasta para eu dar uma olhada. Uma era a pasta, ela trouxe uma pasta que... uma embalagem bonita, a embalagem é mais bonita do que até o produto. Aí a gente leu e falou, nossa, essa composição aqui você nem pode, é muito abrasivos
que tem nessa pasta aqui, você vai parar de usar essa pasta, linda, né? Bonita e cara, mas você não vai usar porque é isso que está fazendo. A gente desensibilizou o esmalte do dente dela. No caso dela, ela trocou a pasta, desensibilizamos e tranquilo. Ela já falou, nossa, já melhorou rapidamente. Então, ela já tem uma melhora rápida. Antes de vir aqui, um rapaz que estava doendo todo o lado direito e em cima e embaixo com dor. No caso dele, fazia mais de 7 anos que ele não ia no dentista. O paciente tem 30 e poucos anos, ele tem uma estrutura de esmalte muito boa, não era para ele nem ter cárie nessa idade dele, mas um relacionamento de 5 anos que ele tem, faz 7 que ele não vai no dentista. Aí eu peguei e falei assim, olha, você é casada há quanto tempo? Ele falou assim, 5 anos. Eu falei assim, e a sua esposa? Ela tem os dentes ruins. Eu falei, provavelmente, né? Porque a cárie é uma doença transmissível. Ele acabou tendo a doença cárie. Então, ele tem vários dentes com cárie. Só que ele não tinha dor e usou enxaguatório que promete clareamento. Aí, um produto que é para usar a nível de esmalte, mesmo assim com cuidado, porque não pode ter um extravasamento e tudo, com toda aquela dentina exposta, tá com uma dor horrível. Eu falei, ó, agora você tem que tratar, parar com tudo isso e tratar. Aí ele falou assim, mas ali na embalagem que eu comprei não falou nada que eu não posso usar com cárie, né? Ou com tártaro e tudo. Então, assim, você tem que fazer um exame, ver se o paciente está em condições de saúde bucal para estar usando, né? E fazer todas as recomendações. No consultório a gente dá uma apostilinha, né? Faz um supervisionamento e tudo, para ficar atenta a qualquer sensibilidade, a qualquer alteração, né? E agora como é que a pessoa usa sem controle e sem saber nada, né? É isso que a gente fica realmente impressionado, né? Porque você vai colocar um produto, é um medicamento, com fórmulas diversas e tudo mais, sem um profissional prescrever esse produto, né? E ainda ele é considerado, um promotor cocarcerígeno, né? Que significa, ele por si não vai promover uma carcinogênese bucal, mas o que é isso, essa palavra? Um câncer bucal. O câncer bucal. O químico, né? Entendi. No caso. Mas se a pessoa é fumante ou etilista, ele pode promover, ajudar, potencializar. Entendi. Agora, a carcinogênese química bucal. Quer dizer, ele vai ajudar que isso ocorra, pelo fato de ser um fumante. Exatamente. Né? É o mais difícil que você encontra quando uma pessoa procura o seu consultório para promover o clareamento dental? O fumante é o mais complicado de se chegar num brilho, num branco de artista? Não, assim, o branco de artista às vezes nem é por causa do clareamento, né? Clareamento. A maior parte pode usar uma faceta, né? Hoje em dia você tem muitos recursos e tudo. Mas assim, não é difícil ter um sorriso claro, principalmente com tanta informações boas, né? A gente vê o Dr. Google lá, né? Tirando os 3 primeiros links que são patrocinados, a gente vê muita coisa ruim, mas a gente vê coisas boas também, né? Claro. A gente tem que fazer uma investigação minuciosa, né? E procurar sites relacionados e procurar um bom dentista, porque você pode fazer uma limpeza no dente. Nem todo mundo precisa usar uma substância para clarear os dentes, né? Algumas pessoas que geneticamente têm o dente amarelado, você vê a família, e a gente vai promovendo esse clareamento, e não do dia para a noite. Esse clareamento de 3 dias, esse clareamento de artista, isso daí, né, é uma propaganda enganosa. E o que a gente fica bobo também é a fiscalização, que não existe, né? Que deveria existir, porque realmente é complicado, né? Porque na realidade a gente não tem uma lei efetiva para isso. A gente está pedindo para reclassificar esses produtos, não como cosméticos, mas como medicamentos, porque aí eles estão debaixo de lei de prescrição, de estar sendo utilizado por profissionais e tudo. Por enquanto, como cosméticos, basta só o registro. Obviamente que algumas pessoas com consciência, como por exemplo algumas dentais, né, que vendem produtos para dentista, não vendem para outras pessoas,
Porque até nisso, se você vê lá, as pessoas ensinam como não ir no dentista, como fazer o clareamento não indo no dentista. Nossa, Então eles falam, você vai lá na dental, compra tal, né? Então você... e aí você vê que não tem força de lei para ser proibido, né? Deveria ser como os antibióticos, né? Você tem que ter uma prescrição. E rígida, né? Agora, quando a pessoa procura o seu consultório e quer fazer um clareamento dental, qual que é o primeiro procedimento? Você vai avaliar se realmente precisa de um clareamento, se é questão de tártaro. Como é que é essa primeira abordagem a esse paciente? Olha, vim especificamente para fazer um clareamento dental, eu estou achando que os meus dentes estão muito amarelos e tudo mais. Como é que funciona, gente? Então, a gente primeiro faz uma avaliação e como dentista nós somos motivadores de saúde bucal. Então, primeiro de tudo, a gente vai ver como é que está a saúde, o que falta primeiro para ele ser saudável. Né? Depois de estar saudável, aí nós vamos ficar bonito. Né? Primeiro a gente tem que ter saúde. Depois vão ficar bonito. E se o perfil dele vai mudar muito, se ele tiver os dentes mais claros, é bacana, dá para fazer um clareamento. Claro. E a gente pode sugerir que tipo de clareamento, né? Porque esses de artista, às vezes eu acho que são muito exagerados. Às vezes eu vejo algumas atrizes até contracenando com outro colega, fica até estranho, porque os dentes dela, de alguns, estão muito brancos e outros não estão, né? Eu acho que nem combina. Deveria ter, né, uma harmonização. A emissora padronizar todos os artistas. Né? Uma harmonização, porque fica uma muito arte, muito branco, né? Contracenando até com outro ali que parece que o outro que está doente, né? E não é bem assim. E a gente começa a passar também que tipo de clareamento ia ficar legal para as pessoas, né? A gente, como dentista, poderia ter então os dentes mais brancos, né? Mas será que vai combinar? Né, uma pessoa da minha idade, 50 e poucos anos, né, com os dentes muito brancos. É o que a gente vê nessas atrizes que têm até mais de 60 anos. Os dentes da cor do dente de leite, que é por isso que é o branqueamento, porque é o dente jovem. Os dentes mais compridos, porque quando você vai imitar um velhinho, o que a gente faz? Pinta os dentes de amarelo e faz aquela posição de perda de dimensão vertical. Por causa do próprio desgaste da idade. Uma transformação. A arcada diminui a dimensão vertical, né? Por isso que a gente faz assim, põe o queixinho para frente, que é aquele desgaste e tudo. Bom, então vamos aumentar a dimensão vertical, deixar os dentes mais compridos e mais claros, mas não tão exagerados, porque o que a gente está vendo é uma turminha da Mônica de 60 e poucos anos na televisão, os dentes muito compridos, né? E muito claros. Eu não acho que esse é um padrão estético satisfatório, saudável, né? É como uma mulher muito magra, tem coisas que são mutilações, né, Márcio? Aquela história, saber envelhecer continuando feliz, né? E olha, eu indico clareamento, eu gosto de clareamento, já fiz clareamento e vou fazer, né? Eu constantemente estou retocando o clareamento, mas é uma coisa que combine com a gente, né? Não é não se tratar, e eu recomendo, acho muito saudável, né? A pessoa que quer aparentar mais jovem, né? Não tenho dúvida. Não tem nenhum problema nisso. Agora, a maioria, o que é? São mulheres ou homens? O homem que hoje está muito vaidoso, ele quer ter o dente mais... Eu atendo bastante homens. Eu tenho um bem equilibrado e não sei porque também... Eu atendo bastante homens, porque assim, a mulher tem vários recursos, né, para parecer mais jovem, né? E o cabelo é uma dessas coisas. O homem já fica meio assim, restrito. Então ele usa muito clareamento. Assim, o homem depois dos 30 e poucos anos, ele procura bastante o consultório, ele é informado, né? E ele percebe que o clareamento é uma coisa que pode rejuvenescê-lo, né? Então ele procura bastante. Homens e mulheres, né? E tem as contraindicações, pessoas muito jovens, que às vezes a própria genética é dente amarelado, a gente orienta, né? Para fazer numa outra idade, mais para frente a gente faz um meio, clareamento. Então essas coisas que são importantes no profissional, né? Ele sabe o quanto clarear, como clarear e de que maneira clarear, né? Agora, a pessoa que fez um clareamento agora, no mês de outubro,
Esse clareamento vai, entre aspas, durar por quanto tempo? O resultado disso vai permanecer por quanto tempo? Ele dura 2 anos, 2 anos. Clareamento. Mas o bacana do clareamento, assim, é você saber o quanto que você pode clarear. Porque tem pacientes que a gente até aumenta um pouco o clareamento, porque eles têm realmente os dentes amarelos, e a pessoa às vezes muito clara, olho claro, loiro, parece que a pessoa fica toda monocromática amarela, assim, né? Então, realmente, um clareamento muda um pouco o perfil da pessoa. Então, é bacana, assim, a gente vê pessoas, assim, com resultado super satisfatório e que a gente faz a mais até do que o padrão que a gente preconiza, né? Normalmente. Então, a gente vai um pouquinho além, mas tudo com supervisão. Tem pacientes que a gente até indica. E dá para eles estarem retocando esse clareamento e tudo. Quer dizer, ele dentro depois do clareamento e por procurar, que a gente deve de 6 em 6 meses, pelo menos procurar o dentista, né? Sim. Você já vai poder fazer uma avaliação, como é que está aquele clareamento, se precisa de um retoque, né? E aí fica barato. Porque aí, como você já gastou com as modelinhas do seu tamanho, de tudo, o clareamento e o refil depois, e para você conservar isso, é bem mais barato do que esses clareamentos que você vê de uso indiscriminado aí, né? Entendi. Que se vende. Então, assim, primeiro é uma ilusão de que esse clareamento sem o dentista é barato, porque eles desgastam o esmalte do dente e normalmente é só enquanto ele está usando, quando ele para ele não tem nada, ninguém dá 2 anos para ele que os dentes vão ficar claros nem nada. Quando ele tiver que refazer e ele tiver que usar, ele vai gastar o mesmo dinheiro que ele usou e tudo. Quer dizer, o único motivo aparente de você não estar passando por um dentista seria pelo financeiro, né, Márcio? É exatamente isso que eles estão. Não use o dentista, porque ele vai cobrar caro. E não é uma verdade. Porque caro é aquilo que promete e não cumpre. Aí você tem que fazer 2 vezes, ou 3 ou 4, não é verdade? Você não usar o dentista hoje achando que é caro, daqui a 1 ano você vai usar mais caro ainda, né? Isso vão aumentar, né? Sem falar dos danos, né? Claro. Do prejuízo da mucosa que você tem, o desgaste do esmalte, tudo isso daí, né? Às vezes até um canal por sensibilidade que a pessoa tenha, e aí pode até atrapalhar, né? Eu vi também algumas propagandas sobre uma espécie de uma capa que se usa no dente. A fita. A fita funciona quase como se fosse uma capa. Eu vou ter um evento importante, uma festa chique, eu vou lá e vou pôr essa fita dental. Olha, é o mesmo caso? É o mesmo caso. Eu tenho um paciente no meu consultório e ele já tinha feito clareamento e toda hora ele está retocando, ele passa pelo... É um paciente assíduo, até demais. Ele, toda hora ele está ligando e ele está querendo ir no consultório. Então ele tem os dentes bonitos mesmo, bem tratados, claros o suficiente para ele, porque ele é moreno e tudo. E ele vai casar. A noiva dele não quis ir no dentista, ela usou a fita. E aí sim, deu uma baita sensibilidade, aí ela teve que ir no consultório, a gente tem que desensibilizar, e ela tá com sensibilidade até agora, ao ponto da gente não poder estar fazendo o clareamento nela, porque como que vai fazer? De tanto que ela usou essa fita e machucou toda a gengiva, como que vai agora trabalhar com aquela gengiva toda inflamada? Ela tá com gengivite e a gente tá correndo atrás, porque o casamento é agora final de outubro e sangramento na gengiva. Quer dizer, que coisa, olha que e um baita casamento, né? Um casamento legal, bacana. Que ela pode comprometer as fotos, principalmente, né? E agora é em outubro. Meu Deus do céu. Helenise, muito obrigado pela sua participação e esclarecedora participação aqui. E que as pessoas, antes de qualquer coisa, eu acho que todo mundo quer ficar mais bonito, né? Com certeza. Procure um profissional, né? Que esse profissional vai saber te orientar sobre a maneira correta de se usar, de se fazer um clareamento. Né? Com verdade. Muito obrigado. Imagine, obrigado você, Márcio. Nós vamos ao apoio cultural, já a parte final do Encontro Marcado. Na hora de comprar peças para o seu carro, lembre-se,
Autopeças Berimbau. Lá você encontra a peça que o seu carro precisa. Você é muito bem atendido, não importa o ano, viu? Não importa o ano, não importa a marca do seu carro. Tem facilidade no pagamento. Autopeças Berimbau. Agora, na hora de abastecer o seu carro, procure os postos do Grupo Berimbau. Grupo Berimbau, peças e postos, sempre o melhor para você. Academia Regina Volpato, Rua Cardoso de Almeida, 633, no centro da cidade. Telefone 3354-6286. E agora vamos falar a respeito da Companhia dos Pães. Já é um sucesso na cidade de Botucatu. Você está vendo imagens aí da Companhia dos Pães. Quer tomar nessas épocas frias, tomar aquele café expresso, aquele cappuccino? Vá até a Companhia dos Pães. O grão do café é o grão supremo arábica gourmet. Uma delícia! Lá você tem doces, tem salgados, tem aquele pão de queijo delicioso, um bate-papo com os amigos, né? E você encontra também, lá na Companhia dos Pães, produtos da padaria Antiga Jacarandá. Sem contar o pãozinho quentinho toda hora. Companhia dos Pães, fica na Avenida Rafael Laurindo, bem ali no Posto Confiança, em frente ao Supermercado Central, no Jardim Paraíso. Companhia dos Pães. Seu carro merece o melhor. Oremável, oficina especializada Fiat. Profissionais treinados, verificando motor, câmbio, suspensão, freio, sistema de direção hidráulica e elétrica e sistema de injeção eletrônica de combustível. Estoque de peças próprio. Oremável, uma oficina da rede Ecocar. Preocupação com o meio ambiente. Oremável, 30 anos em Botucatu. Rua Virgílio Bartoli, 175. Telefone 3882-0488. E agora eu quero falar a respeito do restaurante e marmitaria Cheiro Verde. Sabe aquela comida com jeitinho de comida de mãe, com gostinho de comida de mãe? Você está vendo aí nas imagens, imagens do restaurante Cheiro Verde. É uma delícia! Almoço e marmitex de segunda a sexta-feira até às 14 horas. Aos sábados, marmitex também até às 14 horas. Você pode fazer o pedido a partir das 8 horas da manhã. Aceita cartões Visa, Master, Goodcard, Sorocard, Diner, Headshop, Sicredi, Cabal e muitos outros. E Cheiro Verde, restaurante e marmitaria. Aceita também mensalistas, viu? E atendimento especial para empresas com descontos especiais. Você quer comer aquela comida com gostinho de comida da mamãe? Restaurante e marmitaria Cheiro Verde, na Rua Laurindo Isidoro Jaqueta, 298, no Jardim Paraíso. E o Disque Entrega para você pedir o seu marmitex todos os dias, 3354-1136. 3354-1136. Restaurante e marmitaria Cheiro Verde. Mana mana, mana mana, mana mana,
Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. Agora está na hora do Tá na Rede, sempre um vídeo interessante na internet, que tem o apoio cultural da Drogaria Aparecida. O medicamento que você procura, você encontra na Drogaria Aparecida. Lá você encontra num preço super promocional as fraldas Pampers Comfort. É isso mesmo, 12 horas de tranquilidade para você. Lá você encontra também o bálsamo 12 ervas. Drogaria Aparecida, na Major Mateus 388, na Vila dos Lavradores, telefone 3811-8800, aberta todos os dias, sábados, domingos e feriados, até a meia-noite. Drogaria Aparecida trazendo Tá na Rede. Señores, soy de León, soy bogotano. Y va a estar un año. ¡Ah, cómo lo ven! Y los de Miguel aburridos, los dos, el mejor equipo del mundo. ¿Se asustó? Sí, un poquito. ¿Y por qué? Todos somos del mismo equipo. ¡Todos somos! Porque nos vamos para el estadio, ¿sí o no? ¿Ah? Buenísimo. Pero sobre qué pena. Oiga, venga, pues deberíamos irnos para Medellín todos. Pero qué tal cómo está jugando el equipo, ¿ah? No, güey. ¿Qué pasó, papi? ¿Se asustó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? No, señor, es que todos somos Colombia. Ese partido va a estar una nota, ¿vio? Este partido que viene el fin de semana es el que va a estar más bravo de todos. Uy, de todos. ¿Se asustó? Sí, un poco. ¿Se asustó un poquito? ¿Y por qué? No, tienes que asustarte porque todos somos del mismo color. ¡Todos somos Colombia! No, porque lo que gastan es una nota. Señores, soy de León, soy bogotano. Vamos a dar cuenta. Y es que, obvio, ¿saben qué? ¿Para qué? Porque nosotros somos el mejor equipo en cuanto.
¿Qué le pasó, mi amor? ¿Se asustó? Obvio. ¿Por qué? No tienes por qué asustarte. ¡Todos somos! Estás en una cámara escondida y también caerás. Quiero que me regales un saludito a esa cámara y un mensaje para todos los que nos están viendo. Tenemos que vivir. E agora ele está chegando, JP, o menino da TV que tem o apoio cultural dos laticínios GG. Produtos GG não podem faltar no seu dia a dia. É o leite integral, o leite desnatado, o semi-desnatado, o creme de leite, o achocolatado, a manteiga, o queijo. Produtos deliciosos, produtos de qualidade, produtos dos laticínios GG que não podem faltar no dia a dia da sua família. Laticínios GG trazendo JP, o menino da TV. Vai, JP! E aí, pessoal? Tudo beleza? Vocês sabem da onde vêm as lágrimas? Elas são produzidas pelas glândulas lacrimais que ficam nas pálpebras. Há 3 tipos de lágrimas: as basais, que evitam o ressecamento, as reflexivas, que protegem, por exemplo, contra fumaça, e as emocionais, que vêm com os sentimentos. Todas são formadas por água, gordura e sais minerais. Legal, né, pessoal? Então tá, até semana que vem. Tchau! E com o JP nós chegamos ao final de mais uma edição do Encontro Marcado. Muito obrigado pela sua audiência. As novidades você encontra no Facebook Márcio Paes de Almeida. Muito obrigado ao meu amigo Nido William Espadoto, responsável pela gravação e pela edição do nosso Encontro Marcado. Boa semana para você. Até a semana que vem. Tchau, gente.